Como usar o driver IR2102 para acionar MOSFET. Este tutorial irá mostrar como funciona o driver IR2102 para acionamento de um par de MOSFET em aplicações como circuitos em ponte, muito usado em circuitos de inversores. O manual do IR2102 diz que ele é um circuito integrado usado para acionamento de transistores MOSFET de alta velocidade e IGBT. Este circuito integrado possui isolação para ser usado em circuitos de tensão até 600 volts. O IR2102 possui duas saídas independentes para acionamento de dois transistores identificados como transistor ligado ao lado da alta tensão e transistor ligado ao lado de baixa tensão. Para o acionamento do MOSFET ou IGBT, o transistor de acionamento ligado à alta tensão deve ter o ponto comum flutuante. Isto é, não deve ser o mesmo ponto comum do transistor ligado ao lado de baixa tensão. O circuito é especificado para ligar MOSFET e IGBT do tipo canal N. O circuito de entrada é compatível com circuitos lógicos do tipo CMOS e LSTTL. O IR2102 apresenta um circuito mais simples que o IR2110, que possui mais recursos. A principal diferença é que o terra do IR2102 deve ser o mesmo terra do circuito de baixa tensão dos transistores de potência. Para testar o funcionamento, eu usei o ISIS do Proteus. O circuito interno do IR2102. O mais importante é notar que existem dois transistores para o acionamento do transistor de potência do lado de alta tensão e dois transistores para o acionamento do transistor de potência do lado de baixa tensão. Os pinos de saída para o acionamento do lado de alta tensão são chamados de HO e VS. Estes pinos devem aplicar uma tensão entre o gate e o dreno do MOSFET ou IGBT de aproximadamente 15 volts. O gate deve ser ligado ao HO e o dreno ao VS. Note que o VS não está ligado ao terra, pois o dreno do transistor de alta tensão não está ligado ao terra. A alimentação do circuito de alta deve vir do pino VB e deve ser independente do VCC. Isto é, o 0V do VBB deve ser diferente do 0V do VCC. Na prática, essa segunda fonte é implementada usando um capacitor. Um truque bem interessante descrito em detalhes mais adiante. Os pinos de acionamento de baixa tensão são chamados de LO e CON. O LO vai ligado ao gate do transistor e o CON vai ligado ao dreno. Notar que o CON vai ligado ao terra do circuito. A alimentação do circuito de baixa é o próprio VCC. A entrada do controle de circuito de alta é chamada de HIN e liga o circuito quando estiver aterrada. O circuito integrado já possui internamente um resistor ligado ao VCC. Você deve ter cuidado para não ligar esse tipo de circuito diretamente a uma saída do microprocessador, pois a tensão na entrada pode assumir valores acima de 5 volts. A tabela abaixo mostra os valores das tensões a serem usadas neste componente. O VCC deve ficar entre 10 e 20 volts, sendo 12 volts o valor típico. A tensão do circuito digital de entrada deve ser da ordem do VCC. Notar que o VS pode ser ligado até um potencial de 600 volts em relação ao terra. A tensão presente na saída HO e VS é igual a VB. A figura abaixo mostra a descrição dos pinos. O diagrama abaixo mostra como as saídas são acionadas. Você deve lembrar que nunca os dois transistores de potência devem ser acionados ao mesmo tempo. O truque para gerar a fonte de acionamento da parte alta do circuito é o capacitor C. Por isso, o primeiro lado de baixa deve ser acionado, fazendo com que ele conduza e o capacitor C carregue via diodo D com a tensão da fonte VCC. Quando o lado alto for ligado, a tensão para ligar o gate será fornecida pelo capacitor C. Notar que nesse tipo de circuito, o tempo que o transistor alto fica ligado é importante, pois tem que ser menor do que o tempo de descarga do capacitor. Para ligar a saída, o circuito de entrada deve ir para o terra.
Como tem o resistor de pull-up interno, basta ligar a entrada alterna através de uma chave ou transistor, que suporte a tensão de alimentação VCC. O circuito de teste. O circuito típico é mostrado abaixo. Os diodos D2 e D3 servem para desligar mais rapidamente o transistor MOS. Ligando o lado baixo. Lembrando que você deve ligar sempre o lado baixo primeiro para carregar o capacitor C1. Ligando o lado de alta. Os circuitos abaixo servem como sugestão para ligar um microcontrolador à entrada do CI e IR2102, ajustando as tensões dos dois circuitos. O circuito 1 usa um optoacoplador para isolar, este é o mais seguro. O circuito 2 usa um transistor. O circuito da base do transistor trabalha em baixa tensão, 5 volts, e o coletor do transistor na tensão do CI, VCC. Esta é a forma mais simples. Os dois circuitos operam com o coletor aberto, pois o CI já tem o resistor interno para o VCC. Conclusão. Usar o CI IR2102 para acionamento de circuitos de potência usando MOSFET ou IGBT é simples, mas a interligação com o circuito com microprocessador requer cuidados. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospd.com. Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou, dê um like. Obrigado.